perspectiva da ideia do somos todos iguais. Sim. E a nossa querida meritocracia, né? Que é uma não conversa, no fundo, Sim, para exatamente. evitar... E que a Gaza fala muito disso, né, também, mas também não é grande novidade. É esse passar por cima de uma parte importante da discussão e da conversa e do debate público para chegar a esse ponto em que queremos chegar, em que somos todos iguais. Exato. Mas isso é opressão também. Total. Total esse processo. Total. Como é que você aprende? A gente aprende no conflito, a gente aprende no debate, a gente aprende conversando diariamente. Eu lembro quando, e foi muito interessante, eu entrei na universidade em 2008. A política de cotas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que não era minha, começou por aquela época, 2009, 2010. E houveram muitos debates no movimento estudantil na época. Eu lembro que tinha muita gente que era contra, eu era contra, principalmente por conta da percepção de que o sistema não ia resolver o problema que era para as pessoas chegarem à universidade, né? Porque a educação básica é muito ruim. E a gente desenvolveu tudo isso e logo depois o Enem, que é o Exame Nacional, passou a ser um exame, você não precisava viajar para passar para aquela universidade pública, né? As universidades públicas no Brasil são 100% gratuitas. Então, o que facilitou com que em 2010 eu entrei numa universidade pública e aí eu já, entre 2010 e 2011, eu já conseguia notar completamente a diferença. Primeiro que a universidade pública era tremendamente elitista, né? Foi um ano que eu entrei, foi a primeira coisa que eu percebi, inclusive os próprios professores falavam, compra isso aqui, eu estudei arquitetura, né? Você imagina, o dinheiro que se gasta, claro, que você usava uma vez. Então, tipo, não importa se vai fazer diferença para você ou não. E aí, em 2011, 2012, a gente já começa a ver um movimento diferente na universidade, umas pessoas diferentes entrando, de todos os sentidos, não só pessoas negras, mas também pessoas de outros estados do Brasil, e que já traziam uma perspectiva diferente. Gente do Nordeste, gente do Norte. Dando oportunidade a mais gente a ter essa educação, sim. Então isso é visto de uma forma positiva. Agora, não havendo censos, que esta foi completamente rejeitada esta situação, como é que achas que daqui para a frente, vocês acham aqui para a frente Portugal, o que é que pode fazer, ou que coisas que vocês aprenderam do Brasil que se podem aplicar a Portugal para nós progredirmos nesta discussão do racismo? Sim. Olha, eu visualizo que de antemão, dentro de determinados grupos e tentar fazer com que as pessoas estabelecessem um processo de entendimento do que é, da forma, porque eu percebo que muitos afrodescendentes aqui estão muito aquém ao ponto de uma experiência em ser negro na cidade, em entender os processos de opressão que existem. Por mais que isso esteja o tempo todo, né, à sua cara, mas também existe uma outra sociedade por dizer que não é bem assim, mas somos todos iguais, mas se você lutar, você vai conseguir. Então, assim, não existe. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é conscientizar esse grupo de afrodescendentes, de portugueses em si, que eles têm direito sim, de que a questão das ações afirmativas não é uma medida paliativa, que realmente vai confrontar com esse sistema opressor e que inviabiliza possibilidades de crescimento. Então, isso eu acho que é o grande ponto. E também a sociedade civil como um todo em se estabelecer lutas antirracistas de grupos e de não ficar dentro de um segmento de que vamos falar a respeito, é muito interessante, vixe. Mas parece-me que às vezes há muitas conversas, agora cada vez mais há mais conversas sobre racismo, mas nada realmente eu sinto que nada é realmente posto em prática para melhorar alguma ação, alguma atividade, para realmente melhorar. Mesmo os afrodescendentes eu acho que deviam ter muito mais interesse do que têm neste assunto, falar mais disto. Mas é uma coisa que, como nós não somos maioria, como vocês são no Brasil, faz com que nós já sejamos oprimidos logo à partida. Então, para manter um emprego, para fazer qualquer coisa,
nós temos sempre um medo interior de não posso falar disto, não posso dizer isto, então é um tema sempre muito sensível porque temos uma opressão do outro lado, uma força do outro lado, sempre a dizer essas frases típicas, que não é bem isso, não há racismo, é da tua cabeça, e se queres, também há muito, se queres trabalhar aqui tens que calar e comer, é um bocado assim, sim, tens que aceitar e chamar-te isto, ou ir preta e tal, e há muitas microagressões que há diariamente, mas infelizmente as pessoas não estão numa posição de poder para se afirmarem e poderem dizer, então despeço-me. Mas aqui em Portugal passam-se muitas coisas que é exatamente igual a uma favela do Brasil, mas tentam minimizar como, não, em Portugal não, nós tratamos todos, recebemos todos muito bem, e há sempre esta narrativa. E então é essa desconstrução. O que é que... Eu acho que o nós recebemos todos me lembra muito a história do escravizado da plantação e do escravizado doméstico, né? Porque sim, quando a gente fala de 1600 e um censo qualitativo em Lisboa, percebia que 20% da população era negra. E que eram justamente esses escravizados domésticos. Exato. Pessoas que trabalhavam na cidade. Inclusive já havia também movimento abolicionista à época. Ou seja, sempre houve resistência, sempre houve essa luta que ela se desfez e se refez em vários momentos históricos. Eu acho que isso no Brasil também, até acho que 2013 foi um marco super importante das pessoas tipo, peraí, vamos sacudir aqui, vamos nos politizar em relação a alguma coisa. Mas tem outra coisa interessante também, a gente tem maioria, porque dentro desse censo a gente conta com as pessoas que são mestiças, que são e que muitas delas nem elas mesmas se reconhecem como pessoas negras, porque isso também é um processo. E esses dias eu estava conversando com alguém, e a gente estava falando sobre o quanto a nossa busca e a nossa autoafirmação no Brasil está tão distante, porque a África está tão distante de tempo, embora não esteja tão distante assim. Uma coisa é meu tataravô, meu bisavô, que na verdade era minha bisavó, era africana, com uma pessoa que é africana, que nasceu em África e que veio para cá criança. Exato. Ou que nasceu aqui dentro de um seio familiar, que tem que garante toda a cultura, os costumes, a forma de lidar, a forma de sabe, as práticas religiosas de lá. Então eu acho que a gente também se puxa muito nesse, a gente precisa voltar e entender melhor a gente, porque em tese é uma história nossa que foi apagada, aliás, em tese não, é uma história nossa que foi apagada, mas em tese está muito distante, então a gente precisa, pra gente se afirmar, a gente precisa entender melhor pra gente. Então a gente está podendo de certa forma, se olhar. Então, peraí, vamos lá, vou olhar para quem era minha avó, minha bisavó, meu avó. E, o que aqui é óbvio, assim, a existência per si só, e vendo quais são as médias dos afrodescendentes, ou mesmo dos africanos, em questões de trabalho. As pessoas trabalham imenso, não tem tempo, como diz um amigo meu de Santo Tomé, black don't talk. Exatamente. Tipo, então não tem tempo de pensar, não tem tempo de estudar. As preocupações são outras. Também é uma estratégia de repressão. É uma estratégia de repressão, exatamente, de estabelecer a questão do sistema da manutenção das forças. E por isso que as ações afirmativas que trouxeram negros para a universidade no Brasil de 2008 para frente, que hoje estão fazendo PhD fora, que estão fazendo Masters fora, que estão fazendo pós-graduação, que mudaram do país, que voltaram, os que não saíram do país, mas que estão fazendo. Sabe que o mestrado no Brasil é uma grande coisa, nem se compara aqui todo mundo faz mestrado. No Brasil é tipo um processo bem mais complicado. Toda essa gente está produzindo conteúdo e se questionando. Então, por isso que essas ações afirmativas são tão importantes. Porque o resultado não está ali no dia que a pessoa entrou na universidade, está depois que ela vai fazer com isso. E que espaço de disputa ela está trazendo, em que tipo de congresso, para que tipo de congresso ela está falando. E que tipo de reflexões ela também está seguindo. Vieram logo para Lisboa, vocês já tentaram explorar outros lados de Portugal para perceber como é que é essa percepção e a aceitação da negritude, porque é bem diferente. Portugal não é Lisboa. Eu estou farta de dizer isso aos meus amigos de Lisboa, para eles perceberem que esta diversidade que há aqui é só mesmo em Lisboa, não há em outro sítio, e não é
é assim tão fácil. Não, meu primeiro choque quando eu fui ao Porto pela primeira vez. Eu vivia no Porto, então não há quase negros. Eu me senti um ET, realmente. Fica toda a gente a olhar para ti. E Fica toda a gente a olhar. Bem no estado. Então, meus pais moram no Alentejo, né? Alentejo, é tipo, sei lá, Curitiba de Portugal, tá ligado? É a capital do conservadorismo português. Sei. E meu irmão estuda na Universidade de Beja, e a gente tava falando de umas coisas e tal, e tem muitos, não são afrodescendentes, são africanos mesmo que vêm da Guiné, de Angola, para estudar especificamente. Então, normalmente as universidades têm esse convênio com os países famosos. Sim, porém, entretanto, todavia, há uma separação do alojamento. E meu irmão estava me explicando isso. Que é uma separação do alojamento estudantil, dos blacks. Exatamente. Sério? Em Coimbra também, assim, no passado eu vi recentemente um filme que fala sobre essa da plástica. Sim. E também... assim, eu estive em Coimbra, estudei em Coimbra também. Há uma separação, sim, evidente na universidade, uns para um lado, uns para o outro, mas não em termos de alojamento. Pelo menos eu nunca me apercebi disso. Também eu não vivia nas residências. Pronto, não tive de perto essa experiência. Mas eu sabia, por exemplo, na cantina havia as mesas que diziam, as mesas dos preços, que eles sentavam sempre lá. Então, e o resto da universidade. Sempre, havia essa separação já na altura. E eu lembro-me, como eu cresci aqui, eu dava-me com brancos, pretos, não havia para mim essa separação tão evidente. E às vezes eu sentava-me ao pé deles, ouvia bocas dos meus amigos brancos, sentava-me ao pé dos meus amigos brancos, ouvia bocas dos meus amigos negros. E então era sempre um impasse, tipo, eu tinha que decidir que lado é que eu tinha que estar. Então era no fundo uma experiência um bocado da sociedade, da separação das classes e tudo como era. Tanto acontecia depois mesmo nas aulas em si, éramos sempre as últimas escolhidas para fazer grupos, para fazer trabalhos, assumiam sempre que éramos burras, aquela coisa toda. Isso a vida toda, não é? Isso é a vida toda, não é? Isso continua. Mas infelizmente a universidade, toda a gente tem como uma experiência super positiva. Para mim não foi, porque depois acho que foi aí que eu comecei a perceber o racismo e essa separação evidente de classes foi na universidade. Muito, porque já são pessoas adultas ali, não é? Sim. Podemos ser jovens, mas éramos pessoas adultas, então foi um bocado essa microexperiência de que eu depois passei mesmo na minha vida pós-universidade, profissional e tudo, continua a passar-se. E então tive muitas situações que, mesmo de praxe, que não queriam ser meus padrinhos só porque eu era preta. Pronto, isso aí marcou-me. Eu lembro na altura disso, então também não quero fazer praxe. Foi mais para disfarçar a situação, eu percebi o que é que se passou, mas eu disse, não, eu não quero praxe, não quero ser praxada, nem entrei já no processo de integração daquilo. Então para mim toda a experiência já foi negativa desde o início. E que geralmente é a nossa experiência. E é engraçado porque, por exemplo, no meu caso, como isso nunca... A questão de ser de assumir que eu sou uma mulher negra, é uma coisa... Demorou tempo, né? Todo mundo passa por um processo, assim, né? Tem pessoas que não são retintas. E aí eu olho pra trás agora, tipo, pensando na escola, o meu grupo de amiga era a única gorda da sala, a única menina que usava óculos, a outra negra mais escura e a outra menina que era meio parrudinha, assim, meio brigona do grupo, né? Tipo, tava sempre nesse lugar de exclusão. Na universidade, enfim, como eu falei, né, eu tive a chance de estar na universidade, eu vivia numa bolha muito bonita, porque era a bolha do movimento estudantil, o que de fato conseguia ser muito mais diverso em arquitetura do que qualquer outra coisa. Mas eu larguei a universidade, aí foi a crise da família, né, eu ia ser a única, provavelmente a única, porque eu não sei se os meus primos vão ter filhos, e provavelmente a única da família da minha mãe que ia se formar numa universidade pública e que decidiu per si que não ia fazer, que não ia ter um diploma porque eu não queria viver nesse mundo. E aí vem aquele clássico, né? Mas que menina abusada, o que ela pensa que é? Sim, a dar-te esta oportunidade e tu não aproveitar. Exatamente, e isso acontece muito, né? Acho que é abusado. Vocês também são a primeira geração que foi para a universidade? Eu sou a primeira geração da minha família que foi para a universidade. Acho que nós somos quase todos agora, tipo a primeira geração. Os meus primos foram
mas não para a universidade pública. Aqui no Brasil é outra coisa. É outra coisa. É. Meus pais foram. Eles... foi a primeira geração. Sim. Sim. Segunda geração. Mas já vejo isso mais raro. Sim, é super raro. Eu sou da bolha. Seus pais são casados? Meus pais não são casados, são separados. Já desde muito sempre, praticamente, 2 anos, mas sempre estabeleceram um diálogo com relação a questões relacionadas a autores e a pensadores, a forma de se colocar. Já te faziam exatamente. E eu sempre, por mais que eu vivesse dentro dessa perspectiva de um mundo branco, né, porque eu estudava num colégio privado no Rio, no Brasil, depois também fui para uma escola privada renomada e uma escola pública para fazer 2 cursos. E mesmo sendo o único preto, eu sempre entendi, né, tanto a questão do meu lugar de fala, de como eu me portar. E poderia me portar dentro dessa perspectiva opressora. Então, algumas violências, de alguma forma, foram não tão amenizadas, mas assim, eu entendi um pouco mais. Sim, porque também tiveste essa educação em casa que permitiu que tivesse essa conversa aberta para te preparar também um bocado já para o mundo.